E aí, minha gente, o vídeo de hoje é para falar sobre como o silenciamento de pessoas negras, na maioria das vezes, é confundido como timidez. Vamos começar? Monique Evelyn, que dispensa apresentação, ela tem uma frase que diz: "Nunca fui tímida, fui silenciada". E depois que eu li essa frase, eu fui buscar na minha memória quantas vezes as pessoas achavam que eu era tímido, quando na verdade eu sempre fui silenciado. Eu sempre não me sentia à vontade, enquanto uma pessoa negra, em determinados ambientes, de abrir a minha voz, de dar a minha opinião, sem que eu fosse questionado, sem que a minha inteligência fosse questionada, sem que minha presença em determinados lugares fosse questionada também. Eu lembro muito da minha infância, na quinta, quarta série, sexta série, nesse período escolar, que eu sempre fui muito quieto. E eu tinha coisas para falar, só que eu me prendia. E às vezes eu não falava, tipo, um exemplo, a professora perguntava sobre determinada questão e eu sabia a resposta, só que eu não dizia. E aí eu travava e a outra pessoa falava e a resposta estava certa. Tinha ocasiões também que eu tinha opiniões sobre determinadas coisas e eu sentia que se eu falasse sobre, se eu abrisse a minha boca para falar sobre, eu seria oprimido, porque existiam grupinhos. A gente sabe que no ensino fundamental, ensino médio, a gente vive muito com grupos e existiam grupinhos e nessa idade a gente não tem uma clareza sobre questões raciais, sobre... Hoje eu acho que é possível se ter, pelo tanto de informação que a gente já tem, pela juventude hoje está muito mais conectada às redes sociais. No meu tempo, isso não era muito comum. Então, e nas escolas não se discutia muito sobre questões raciais. Eu acho que ainda hoje não se discute, mas eu percebo que tem melhorado porque a gente pode buscar informações para além da sala de aula. O que sempre foi necessário, na verdade, mas a gente não tinha métodos porque os livros não falavam muito sobre questões raciais, então não tinha como pesquisar sobre algumas questões fora do âmbito escolar. Hoje já é possível. E aí eu percebi o quanto ser silenciado mexeu muito com a minha autoestima. Então, por exemplo, gravar vídeo aqui pro YouTube já tem um ano. O canal fez um ano em dezembro. Mas eu tenho construído essa autoconfiança para falar a respeito de algumas questões ao longo desse tempo. Nem sempre eu me sinto a pessoa mais indicada para falar sobre. Apesar de ter vivência sobre aquilo, eu sempre fico me questionando: será que as pessoas vão entender? Será que eu vou falar de uma maneira que seja objetiva? Será que eu vou me fazer ser entendido? Será que as pessoas não vão transformar esse vídeo numa chacota e me chamar de burro, por exemplo? Construir essa autoestima intelectual também é uma questão muito difícil para pessoas negras, porque a gente sempre é questionado, a nossa inteligência sempre é questionada. Quando a gente fala sobre as nossas vivências, isso também é questionado. Quando a gente demonstra que sabe sobre determinado assunto, as pessoas acabam querendo nos diminuir, tentar de todas as formas mostrar que a gente não está certo completamente, que a gente está errado, que a gente está pensando equivocadamente. Então as pessoas não aceitam que pessoas pretas tenham conhecimento, que pessoas pretas sejam intelectuais, que pessoas pretas dominem determinados assuntos e falem tranquilamente sobre isso. E então, em pessoas pretas, construir essa autoestima intelectual é muito difícil. Eu percebo. Eu vejo que pessoas que são extremamente inteligentes, pessoas que têm conteúdo, têm bagagem, mas que ficam muito nessa autocrítica o tempo todo, se questionando se o que produzem é bom, se o que produzem é relevante e tal. Mas o Twitter tem me fortalecido muito também, porque coisas que eu posto lá eu vejo que tem um feedback bom, que as pessoas comentam, que as pessoas curtem. Então eu entendo que os sentimentos que eu tenho, as ideias que eu tenho, a minha visão de mundo, ela é muito parecida com algumas pessoas, Então isso é muito importante também. Então, pessoa preta que está me assistindo, que fica também se questionando muito a respeito da inteligência, se tem capacidade de falar sobre determinados assuntos ou não, a minha dica é: estude, leia muito sobre questões, mas principalmente entenda que é a sua vivência. Ninguém melhor do que você vai saber falar sobre as coisas que você passa. Então bote a cara para bater, sim,
fale, construa essa autoestima em você, estude, como eu falei, busque referências, mas principalmente fale também, bote pra fora, dê a cara para bater. É importante que a gente fale sobre as nossas questões, sobre as nossas vivências. Às vezes você fala de uma maneira muito simples, mas que essa maneira simples alcança pessoas que também se comunicam de uma maneira mais simples, mais simplificada. Meu desejo é esse, que não sejamos mais silenciados, que a gente tenha coragem de falar sobre coisas que a gente domina, sim, sobre coisas que a gente tem estudado, sobre coisas que a gente entende, e sem que isso vire um questionamento, sem que a gente se cale. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É isso. Até mais. Tchau.